A gente volta aqui para conversar sobre concursos públicos no segundo bloco do Paraíba S.A. A conversa tá ótima, gente. Hoje a gente trouxe aqui 2 especialistas para falar sobre isso. A gente trouxe o Eric Anderson, que é professor lá do Opção Concursos, e o Thiago Chaves, que é coach para concursos públicos. É claro que, para ser bem-sucedido no concurso, é muito importante ter o total conhecimento daquela matéria, total conhecimento daquele conteúdo, mas também o Paraíba S.A. trouxe ótimas dicas de outros especialistas e você vai conferir agora. Nada como uma boa noite de sono. Então, essa história de varar a noite, pular a noite de sono, isso não é indicado. O próprio organismo ele precisa do sono para repor as suas energias. É preciso que se durma uma quantidade mínima de horas para que o organismo possa, então, recuperar os hormônios, a própria visão, ela só é recuperada também através do sono, então não é indicado. Durma mais cedo, acorde mais cedo, então estude. Durante a rotina de estudos, a gente pede para intensificar o consumo de alguns tipos de alimentos que melhorem a questão da atividade cerebral, certo? E aí, alguns deles são ovos, peixes, né? Peixes tipo arenque, atum, salmão e frutas vermelhas. A maçã também estimula a atividade cerebral e alguns alimentos também que diminuem a ansiedade e melhoram o sistema imunológico. Laranja, frutas, né, ricas em vitamina C, laranja, maracujá também devem ser consumidos, né, nos períodos de estudo. São boas dicas mesmo, né? Que todo mundo precisa conhecer, não só estudar ali, ficar exaustivamente estudando, mas também se ligar nessas dicas de saúde que os nossos especialistas deram aqui para nós, né? Para os nossos estudantes. Mas agora eu quero ver a pergunta de $1 milhão. Eu quero saber uma dica especial de cada um de vocês sobre quem está em casa e está se preparando para fazer concurso. Eric, começa contigo. Bom, nós vamos aqui dar uma dica bem prática, considerando que no momento de realização da prova, o concurseiro ele é muito exigido no seu psicológico e na sua memória. Ele vai precisar ter uma carga de informações na memória para assegurar o acerto dessa questão. A dica é, quando se prepara para um concurso, quando se estuda para um concurso público, é muito importante não apenas observar o que estudar, mas como estudar. Quais são os caminhos mais fáceis, quais são os caminhos que vão me assegurar um aprendizado eficiente, eficaz e efetivo, um aprendizado que vai me levar ao acerto da questão. Então nós temos as chamadas fórmulas mnemônicas, que são combinações de elementos, de palavras, de sílabas, que facilitam a memorização de leis, de decretos, de conceitos, de definições, enfim. Então nós vamos pensar aqui no primeiro artigo da Constituição da República Federativa do Brasil. Ele estabelece os 5 fundamentos da República. Quais são os 5 fundamentos da República? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Como eu faço para isso caber na minha mente rapidinho? Só se diva plu. Só de soberania, de dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, pluralismo e por aí vai. Então, ele vai se apegar a essas frases mnemônicas que são às vezes descontraídas, não é? São engraçadas, que vão assegurar um aprendizado e a memorização daquele conteúdo. Vai levar para a prova e aí, com certeza, isso vai ajudar muito a acertar a questão. Ótima dica, eu já fiz muito isso, sem saber que era... Como é que chama a expressão? São fórmulas mnemônicas. Sua dica, Thiago. A dica que eu posso dar para os concurseiros é uma dica de coach. Primeiramente, ele tem que estabelecer uma meta. Tem que ter meta. Muitas vezes o concurseiro pula de concurso em concurso, passa anos fazendo concurso e faz um concurso para a polícia, depois faz um concurso para Tribunal de Justiça, depois faz um concurso para banco e tem que ter uma meta. O concurseiro tem que ter uma meta e se dirigir em direção a essa meta. Primeira coisa, meta. Segunda coisa, tem que ter um plano. Ele tem que ter um plano, um planejamento de como vai ser a preparação dele, como é que ele vai avaliar essa preparação dele, como é que ele vai, a vida dele, como será ao longo desse processo. Ele tem que ter um plano. O terceiro que eu posso falar para você é um método. Métodos, quais são os métodos? São, por exemplo, aí como o professor Eric falou, métodos mnemônicos, métodos de aprendizagem acelerada, métodos de estudo, métodos de memorização, aí entra também técnicas de execução de prova. Então, método, ele tem que ter um método também. E por fim eu posso dizer foco.
né? Foco. Sem foco, ele não conseguirá ter a disciplina necessária para se passar um concurso, né? A disciplina que se exige para passar em um concurso. Eu agradeço muito a dica de vocês, foi ótimo. Muito obrigada pela participação aqui no Paraíba SA. E eu que agradeço e desejo sucesso a todos os concurseiros. Eu que agradeço e sigam firmes que o sol nasce para todos. Muito bem. Você que se animou aqui com o tema do programa de hoje, vai lá no site paraibatotal.com.br, que tem um monte de dica e edital também para concurso, tanto aqui na Paraíba como a região e também vários concursos aí no Brasil. E no próximo bloco você vai conhecer a trajetória de sucesso de uma das gráficas mais importantes do Nordeste, a gráfica JB. Até já!